Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o espírito de Javier Milei. Estamos aí ainda um pouco perplexos com a vitória de Javier Milei lá na Argentina, uma vez que no Brasil tivemos uma experiência mais ou menos semelhante com um candidato que ganhou, foi presidente, Jair Bolsonaro, que tinha muitos aspectos daquela fanfarronice apresentada por Milei. Mas onde está o espírito de Javier Milei, que é análogo com o espírito do bolsonarismo? Há aspectos análogos, semelhantes, e há aspectos muito sui generis que os unem, que curiosamente não é bem o ultraliberalismo ou o liberalismo proposto pela imprensa. Porque os meios de comunicação falam de liberalismo como se o liberalismo ainda fosse um valor incluído no liberalismo clássico de David Ricardo e Companhia Limitada, como se o liberalismo de hoje ainda fosse um liberalismo à la Mises da escola austríaca, junto com outros dos seus companheiros, como um Hayek, por exemplo. Não, o liberalismo de hoje é um neoliberalismo que transita pelo mundo diante de um capitalismo, de um capital mundializado que já não tem as mesmas regras do passado. O capitalismo de hoje é um capitalismo prioritariamente um capitalismo financeiro, onde o valor das marcas e o valor do capital é muito mais fundamental que o acúmulo através da venda de bens e serviços. Segundo o professor Ladislau Dalbor, por exemplo, há muitas indústrias, inclusive há indústrias de automóveis, que já não lucram mais de acordo com a venda de automóveis. Aquele rico que ficava rico, que enriquecia com a venda de bens e produtos, é cada vez mais raro. Hoje em dia, as pessoas enriquecem vendendo marcas, colocando marcas no mercado financeiro. As pessoas investem nas bolsas de valores e as marcas se valorizam. É por isso que um dos grandes senhores da guerra são as marcas, que valorizam-se através da lógica da guerra no mercado financeiro. Então, vivemos um capitalismo financeiro, onde nós temos a inclusão dentro desse capitalismo de figuras que propõem um hiperindividualismo. Mas esse hiperindividualismo já não é mais um hiperindividualismo necessariamente neoliberal. O neoliberalismo é uma proposta razoavelmente civilizadora que conta também com o Estado, para que o Estado possa legislar os próprios acúmulos do capital. O liberalismo chegou no Brasil, o neoliberalismo aterrissou no Brasil, sobretudo a partir de Collor, e se intensificou com Fernando Henrique Cardoso, que regrou, que trouxe vários mecanismos para que o capital pudesse circular também por aqui, capital financeiro sobretudo. Mas, então, esse neoliberalismo, ele tem ainda a perspectiva que as instituições do Estado regrem a própria lógica do capital. Porém, Milei, Bolsonaro e Companhia Limitada, como Trump, por exemplo, são
anarcocapitalistas. O que é o anarcocapitalismo? O anarcocapitalismo tem a prerrogativa do acúmulo do capital, sobretudo do capitalismo financeiro, porém, ele quer o afastamento do poder regulador do Estado. É por isso que Trump realizou toda aquela balbúrdia da invasão do Capitólio. Ou seja, ele não quis esperar que o Estado se organizasse para regrar, para legislar a respeito do que teria acontecido nas eleições. Ele não recorreu ao Estado e às leis do Estado para reivindicar possíveis direitos. Não, ele incentivou as pessoas a invadir o Capitólio. Ou seja, a partir do momento que as instituições do Estado são atacadas no sentido de elas ser desautorizadas, nós temos um anarcocapitalismo, um capitalismo que quer a fragmentação das instituições da República. No Brasil tivemos isso, com o Bolsonaro, que todos os dias lutava contra as instituições da República, o Congresso, o Senado e, sobretudo, contra o STF. Porque o STF, a justiça propriamente dita, ela é uma das presenças marcantes do poder do Estado. Porque a partir do momento que você faz algo e que o próprio capital faz algo errado no sentido dele mesmo acumular, ele tem que responder às instituições da República. Fez algo errado, tem que responder. O Estado pode até ser justo, o Estado pode até ser injusto. Bom, as instituições humanas não acertam todas. Mas, uma vez feito, eu tenho que responder. Policial fulano de tal rendeu a pessoa e foi filmado atirando na cabeça dela. Vai responder. Vai responder. Senão é barbárie. Senão nós perdemos o tino. Nós perdemos o contato com os valores da civilização. Bolsonaro incentivou ou não as pessoas a não usarem máscara diante das orientações de saúde pública. Ele incentivou as pessoas a não usarem máscaras. Isso gerou contaminações? Você pode dizer que sim, você pode dizer que não, mas ele vai responder. Mas o anarcocapitalismo não quer essa presença do Estado diante daquilo que as pessoas precisam responder a ele. Tivemos a anarquia tradicional, proposta, por exemplo, por Bakunin. Bakunin, anarquista, que inclusive entrou em confronto com Marx, porque Marx previa que no futuro o Estado fosse substituído pelo comunismo. Porque o Estado, para Marx, era incentivador das classes dominantes, da burguesia dominante. Então, mas o Bakunin queria a eliminação rápida do Estado. Ele não queria dialogar com o Estado. Marx não, ele quis que a classe trabalhadora fizesse parte da dialética, do diálogo, para que as possibilidades socialistas fossem sendo colocadas. E por isso Marx e Bakunin entraram em confronto. E Bakunin queria a eliminação do Estado para que a justiça social pudesse ser colocada. Mas a anarquia tradicional de Bakunin, bakuniniana, previa a ausência do Estado para a justiça social. O anarcocapitalismo pretende que o Estado seja retirado para o acúmulo do capital, ou seja, o capitalismo permanece. Então há uma diferença entre a anarquia, o anarquismo proposto por Bakunin e o anarcocapitalismo proposto ideologicamente, principalmente por figuras como Trump, Bolsonaro e Milei hoje na Argentina. E existem incentivadores, existem pessoas que vendem pacotes de extrema-direita direcionados a esse anarcocapitalismo, como aquele proprietário
do Instituto da Fundação do Movement, Steve Bannon. Steve Bannon, ele chegou a dizer o seguinte: vamos jogar na imprensa as nossas merdas. Ou seja, vai jogando na imprensa as merdas para que as pessoas percam a noção daquilo que é razoável. Ele não falou nesses termos, mas ele falou: vamos jogar na imprensa as nossas merdas. Ou seja, e a gente percebe que as pessoas do anarcocapitalismo, eles sempre estão falando coisas, jogando na imprensa, jogando na massa, jogando na rede, coisas que possam gerar uma atrofia da razoabilidade. Vacina da AIDS é uma coisa absurda, mas é falado. A Terra é plana. Por que as pessoas desse movimento anarcocapitalista diz também, se interessa em dizer que a Terra é plana, ou não se interessa em defender a ideia de que a Terra é arredondada? Porque isso vai criando um nonsense, uma perspectiva menos real em relação ao razoável. Você vai criando um nonsense, uma irrazoabilidade nas perspectivas. E o Milley, isso está muito difundido na sociedade. E o Milley, ele é fruto desse anarcocapitalismo emergente, que a gente imaginou que os outros países pudessem se espelhar no Brasil e dizer: não, nós não queremos isso. Não, mas o argentino votou nisso e o espírito Milley apareceu. Domingo apareceu uma entrevista no Fantástico, e isso tem muito a ver também com esse hiperindividualismo. Uma moça pobre do Brasil, que passou por vários percalços, foi para os Estados Unidos e venceu. É aquela história da ideia de superação. Também faz parte dos diálogos neoliberais e anarcocapitalistas essa ideia de que é o indivíduo. Todas as coisas dependem do indivíduo. Depende de você. Depende do indivíduo. E a história de superação. Como os problemas sociais serão resolvidos? Através da superação. Você precisa se superar. Isso é uma perspectiva neoliberal? Sim. Mas isso também é uma perspectiva anarcocapitalista. Depende de você. E se o Estado precisa ser retirado, agora sim, só depende de você. Então, o Milley, ele é filho dessa conjuntura política e social neoliberal que vem crescendo no mundo, principalmente a partir da década de 70, depois que nós passamos a fase da era de ouro do capitalismo. Depois do crack da Bolsa de Nova York, houve uma inclinação da economia capitalista para as ideias de Keynes. Keynes entendia que o Estado precisaria ser um Estado intervencionista, não necessariamente um Estado dominador, regulador de tudo, mas um Estado que intervém na economia para criar defesas contra a crise. Aí foi criado um Estado do bem-estar social, e os Estados Unidos e os países da Europa, sobretudo, influenciaram o mundo com essas ideias de que o Estado precisa intervir na política, na economia, na sociedade para gerar bem-estar social. Isso gerou os Estados Unidos como um país de sonhos, que todo mundo queria ir para lá, até do pós-guerra até a década de 70, né? Porque depois que passou até a década de 70, esse espírito da economia, com a intervenção do Estado, com um acordo entre o capital e o trabalho, gerando bem-estar, gerando direitos trabalhistas, isso durou e foi formado. Mas a partir da década de 70, com o endividamento também do Estado do bem-estar social, esse Estado do bem-estar social foi questionado.
o neoliberalismo entrou e começou a crescer. E cresceu primeiro nos países desenvolvidos, chegou ao Brasil com Collor e se aprofundou com Fernando Henrique. E chegou na América do Sul muito fortemente a partir da década de 90, com o ministro Cavallo na Argentina. O Equador seguiu esse caminho, chegou a dolarizar a sua economia. Agora o Milley pede a dolarização da economia para conter a inflação. Ou seja, e o neoliberalismo nunca criou perspectivas favoráveis aos mais carentes. E o que eu concluo disso? Que é importante a presença do Estado, apesar do anarcocapitalismo dizer que não. E por que o Estado é importante? E a pandemia mostrou também isso também. Porque da mesma maneira que lá, depois do craque da Bolsa de Nova York, o Estado foi importante para conter aquela crise, o Estado é importante contra a perspectiva da crise, porque uma das instituições principais também do capitalismo é a geração de crises. Só que no capitalismo financeiro, a crise gera recursos, a crise gera acúmulo de capital para os mais ricos, para aqueles que investem nas bolsas de valores. Porque, de acordo com a especulação, as marcas que trabalham, as marcas que investem nos lugares propícios e mais vantajosos da crise se valorizam. É por isso que durante a pandemia os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres mais pobres. E quem precisa intervir para conter a crise? O Estado. Isso aconteceu no Brasil. Por que o Brasil não entrou em bancarrota total e combateu a Covid-19? Porque aqui nós temos o SUS. Aqui nós temos o SUS. Então o Estado é importante. Por que o Estado é importante? Como um freio, como um para-raio das crises mais agudas, sobretudo das crises epidêmicas. Porque a Covid-19 não foi a última crise epidêmica do mundo. E depois que a pandemia chegou, nós demos um certo recuo em relação aos próprios avanços do neoliberalismo. Não se esqueçam que era muito mais comum ver pessoas na imprensa propor a privatização do SUS. Vocês lembram disso? Depois da Covid-19, isso deu uma arrefecida. Porque está provado a importância do Estado. E eu não estou dizendo que o Estado é importante como controlador de tudo, e sim como um Estado regulador, não como um Estado controlador de tudo no sentido absolutista, mas um Estado que controla, um Estado que intervenha em pontos específicos para conter crises mais agudas, porque não há perspectiva de que o capitalismo passe. Não existe, não há revolução socialista à vista, a curto, médio e longo prazo, devido ao gigantismo do capitalismo. O capitalismo tomou todos os espaços. Só que ele é também gerador de crises, porque os mais ricos, o capital, não precisa de não crises para acumular. Mas nós, cidadãos que trabalhamos, que vivemos do trabalho e não do capital, precisamos que o Estado controle as crises. Porque eu e você não vivemos do capital, nós vivemos do trabalho. Nós vivemos do trabalho. Então, o espírito do Mises é esse. Do Milley é esse. Esse espírito anarcocapitalista de ataque constante às instituições da República. Tanto é que ele prevê o desaparecimento do próprio Banco Central da Argentina, dolarizando a economia. E ao dolarizar a economia, que instrumento a Argentina, com a economia tão frágil, vai ter para fazer política monetária? Isso não deu certo no Equador. Isso já foi testado e não deu certo. Bom, eu espero que esteja errado, mas não vai dar certo se ele tentar esse caminho.
Então esse é o espírito de Milei. Esse é o espírito de Milei, essa é a conjuntura, esse é o contexto. E, aparentemente, Trump vem aí. Ok, galera? Vocês são do coração.